Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Eduardo Maganha e vou trazer aqui um vídeo do Sérgio Frias, ele com alguns assuntos que ele gostaria de ter falado naquela live que a gente fez sobre o Roberto Dinamite, mas que, como a gente avançou bastante sobre o tema principal da live, a gente deixou para falar sobre esses outros temas depois. Então, depois chegou o momento. Ele vai falar sobre o planejamento do futebol, essa desorganização que foi, sobre quais atletas utilizar na Copinha, no Campeonato Carioca, essa invenção maluca de amistosos na Flórida, sem ter elenco ainda formado, sem ter feito uma boa pré-temporada. Então é todo um acúmulo de má organização no futebol do Vasco que vai acabar culminando com um mau desempenho, um possível mau desempenho no Campeonato Carioca. E parece ser uma competição que a atual diretoria do Vasco não dá muita importância, mas para a história do Vasco isso é muito importante, para a continuação de formação de torcedores jovens, é muito importante. Um outro tema também que vai ser falado pelo Sérgio Frias é sobre a tentativa de aumento das mensalidades dos sócios do Clube de Regatas Vasco da Gama, que acabou não se concretizando, e também vai falar sobre a má conservação do estádio de São Januário. Parece que já estão abandonando com uma intenção de sucatear e depois vender. Bom, dito isso, vou colocar aqui o vídeo do Sérgio Frias. Um abraço. A participação do Vasco na Copa São Paulo de Futebol Júnior foi manchada, evidentemente, com um empate na última partida. A equipe vinha bem, com 100% de aproveitamento, estava ganhando de 3-0 no segundo tempo, proporcionou que o adversário empatasse. A partida terminou 3-3 e depois a derrota nos pênaltis. E muito tem a ver também com essa falta de organização, com relação a atletas da base que ficam na Copinha, que vão jogar no Campeonato Carioca, quem sai do Campeonato Carioca para fazer esses amistosos que não tem sentido nenhum serem feitos no meio da competição, no meio do Campeonato Carioca. E o que se vê, o que tange a isso, é alguns times entrando no Campeonato Carioca com motivação, vencendo, fazendo festa, a torcida iniciando uma história para vencer o Campeonato Carioca, e o Vasco fingindo que o Campeonato Carioca não vale nada, ao mesmo tempo que não ganha sem ganhar o Campeonato Carioca desde 2016. É aquela história que eu já cansei de falar. Alguma coisa para não valer nada, você tem que estar o tempo todo ganhando. O Vasco não pode dizer, principalmente nessas gestões todas do MUV deste século, o Vasco disputou 11 Campeonatos Carioca e não ganhou nenhum. Como é que não vale nada? E os outros estão ganhando. Estão levantando taça. O Fluminense agora há pouco foi publicado um livro, ou está para ser publicado um livro, ou vai ser publicado, ou já foi publicado um livro sobre o Fluminense, campeão carioca do ano passado, derrotando o Flamengo na final. E o Vasco fica nessa posição esdrúxula de joga a copinha perdendo jogador, bota jogador para entrar no amistoso, tira jogador do Campeonato Carioca. Para quê? Para depois dizer, eu perdi, mas não valeu nada. É a história de que as uvas estão verdes. Então é um problema de organização, um problema conceitual e uma forma ridícula de o Vasco se postar enquanto clube que tem, dentre os principais títulos da sua história, o Vasco não tem só 12 títulos na sua história, o Vasco tem 36 títulos na sua história e 24 são campeonatos cariocas. Porque se o Vasco tivesse, ao longo da sua história de 100 anos disputando futebol, 12 títulos apenas, o Vasco seria um clube médio do futebol do Rio de Janeiro. O Vasco seria um clube que não teria a torcida que tem. Por que eu estou dizendo médio? Porque naqueles campeonatos que você considera campeonatos que eram importantes ao longo dos tempos e que se tornam importantes para serem marcos nos clubes, aqueles times que ganharam 8, 9, 10 campeonatos são times médios. Então o Vasco não pode se postar com relação ao Campeonato Carioca como se o Campeonato Carioca não tivesse o menor valor. O Vasco tem que conquistar o Campeonato Carioca sabendo que ele conquistando, ele tem premiação, ele tem uma torcida jovem que cresce, uma torcida jovem que passa a torcer pelo Vasco pelo título, pela faixa ganha,
E ele está disputando um campeonato no Rio de Janeiro em que tem hoje o atual campeão da Libertadores e o atual campeão da Copa do Brasil. Então, se ele, Vasco, supera esse adversário, esse campeonato carioca, independentemente se a final vai ser com ele, com outro, o campeonato carioca fica um marco de que o Vasco conseguiu, naquele lugar onde outros eram teoricamente superiores a ele, num conceito de papel, né, de escalação de papel, o Vasco consegue superar. Agora, o Vasco se posiciona como se não tivesse que chegar nesse ponto, como se não tivesse que brigar, como se não tivesse que, se acontecer, aconteceu, para não criar uma expectativa no público. E o que a direção do Vasco tem que fazer, quem comprou o Vasco tem que fazer, quem comprou o Vasco com os vícios que eu já falei, canso de falar, que há de procedimento do momento em que isso internamente no clube estava resolvido. Mas, falando adiante disso, todos esses têm que ter entendimento de que o Campeonato Carioca você entra para ganhar. Você não entra para disputar, para dizer que não vale nada, para perder e dar justificativa. Até porque, há 2 anos, o Vasco foi disputar de quinto ou oitavo, que era chamada Taça Rio, fizeram a festa e ganharam o quinto lugar. Isso tudo está sendo feito para mediocrizar o Vasco, para tirar peso de responsabilidade de conquista e para dizer eternamente que isso é um processo, isso é um processo, isso é um processo, isso é um processo. O Vasco tem que ter cobrança para conquistar. A torcida tem que cobrar. Se a torcida não cobrar, não vai conquistar e vai ficar sempre com o mesmo discurso. Ah, não deu certo esse ano, não deu certo ano que vem, não deu certo. Aí vai ganhar um título, como acontece com o mundo. Está 11 anos, ganha um título. Aí passa mais 11, ganha mais 2. Pois é, porque é o processo, é porque esse ano dava, aquele ano... E não é assim que as coisas funcionam. Você tem que buscar o título todo ano. Você pode eventualmente não ganhar, mas tem que buscar todo ano. Principalmente aquele título que você tem mais possibilidade de vencer e dar o devido valor a ele. E isso não está sendo feito pelo clube. Falar também a respeito dessa questão do aumento absurdo de mensalidade que se quis fazer e o posicionamento nosso, desde o princípio, que em defesa desse absurdo não passar, não passou via Conselho Deliberativo, ou pelo menos via Conselho Deliberativo não passou, por enquanto. E o nosso posicionamento, desde o Conselho de Benemérito, passando pelo Conselho Deliberativo, foi o mesmo. Eu lamento aqueles que não tiveram essa visão, que é uma visão de lógica. Você não pode ter um quadro social cada vez com menos vantagens, aumentando o preço da mensalidade, porque evidentemente você vai fazer com que esse sócio do Vasco, sócio estatutário, migre para sócio torcedor, simplesmente deixe de ser sócio. Então, para o Clube de Regatas Vasco da Gama, isso é uma burrice. Para a SAF, para quem comprou o Vasco, pode ser bom para dar lucro para quem comprou, mas para o clube é uma burrice. Porque você vai ter gente que vai se manter, mas muita gente vai partir para um outro ponto. E a outra questão é também o absurdo de se dizer que, com o Estatuto do Vasco dizendo que o sócio do Vasco tem direito ao desconto no ingresso, que você inicie agora alguém, isso parece que está valendo desde setembro de 2022, segundo tem rodado aí alguns documentos na rede, se isso for verdade, você trazer ao novo sócio do Vasco, estatutário do Vasco, que ele não vai ter mais desconto no ingresso, quer dizer, porque você já está excluindo esse sócio dessa posição. Você já está dizendo para ele que é para ele não entrar de sócio do Vasco. Porque uma das vantagens é essa. Você está chamando o vascaíno para ser sócio-torcedor. Então isso é uma série isso não é uma série de equívocos, é algo que está sendo feito, nos parece, planejado para que você tenha um enfraquecimento da associação e que essa associação esteja cada vez mais diminuta, enquanto o número de sócios-torcedores que vão dar grana para quem comprou o Vasco, não para o Vasco. Ah, o Vasco tem 30%. O Vasco não tem 30%, entrou lá o dinheiro do sócio-torcedor, tem 30% lá para a associação. Não é isso. É do valor líquido de lucro. Então, na verdade, isso quem faz o balanço é a SAF, o Conselho Fiscal tem uma pessoa do Vasco, mas a maioria da SAF, no caso de quem comprou o Vasco. Então, você tem uma situação que você está afastando os sócios do Vasco, nos parece de forma premeditada, para que você tenha associação cada vez mais fraca. E aí você justifique o quê?
você justifique, primeiro, que você venda mais percentuais dessa associação, que está cada vez mais fraca, para a SAF. Segundo, que você, à medida que o tempo vai passando, vá sucateando cada vez mais a associação. E a outra questão que precisa ser levantada é em relação a São Januário. Quem alugou São Januário tem a obrigação de cuidar de São Januário, porque ele não alugou para ele dar uma festinha para a família dele. Ele alugou um espaço em que há jogos, um espaço em que tem torcida, essa torcida que paga ingresso, que entra de sócio-torcedor e dá dinheiro a quem alugou. Então isso precisa ser visto porque o modus operandi de deixar com que as coisas fiquem cada vez piores tem, no fundo, o condão de levar o torcedor do Vasco a chegar a uma conclusão: vende logo isso, porque está cada vez pior, vende logo o estádio, e isso está posto no estatuto como uma possibilidade. Então isso também precisa ser visto, ser cobrado, porque São Januário, do jeito que está sendo dito pelas pessoas que estão indo lá em relação à conservação, está cada vez pior. E isso é responsabilidade de quem alugou fazer com que tenha o maior conforto, tenha limpo aquele espaço, que, aliás, sem o Move no Vasco esse espaço era limpo, com o Move no Vasco e agora com quem locou, voltou a ser sujo do jeito que foi nesse período. E, fundamentalmente, entender que se for uma armadilha contra o Vasco, para que o Vasco perca o seu patrimônio e vá o patrimônio para a SAF, isso, na verdade, está sendo feito às claras e precisa ser freado com a voz do torcedor do Vasco.